Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos. Esse livro então, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, faz parte daquela série Romances de Emmanuel e traz exatamente a história do próprio Emmanuel. Ele que abre a intimidade dele, abre a vida dele ali quando ele era o senador Públio Lentulus há 2000 anos. Nós estamos na segunda parte do livro. Já então no vídeo anterior nós terminamos o 8º capítulo, que foi na destruição de Jerusalém. Esse capítulo se passou ali no ano 70 depois de Cristo e ele tratou então da destruição de Jerusalém, quando então os romanos destruíram ali todo o templo dos judeus, aprisionaram aqueles resistentes, entre eles o André de Gioras. Porém o André de Gioras, que era o inimigo declarado, o inimigo mor do senador Públio Lentulus, conseguiu aprisionar o senador que tinha ido para lá ajudar o Tito, que era o filho do César ali, então que era o imperador Vespasiano, que estava em Roma, amigo comum, amigo íntimo do senador, pediu a ele que o ajudasse, que fosse ajudar o filho dele, já que ele não poderia estar do lado do filho dele, do Tito, que ficou claro que o Tito tratava todos os adversários com muita crueldade. E o mesmo acontecia em troca. Então quem caísse preso em qualquer um dos lados estaria em maus lençóis, e o senador Públio Lentulus caiu então nas mãos do André de Gioras, o pai do Saul, aquele menino que foi condenado quando era um adolescente. A gente viu toda a história no decorrer do livro. Então ele conseguiu fazer ali a vingança que ele tanto disse que faria contra o senador. Matou o companheiro dele ali na frente, mandando arrancar o coração às vistas dele, e depois para ele mandou que fosse então cegado com uma lança em brasa. E quem ele chamou para fazer esse trabalho foi o escravo dele de nome Ítalo, que o senador, assim que olhou, viu que não era um judeu. Ele viu os traços dele diferentes, que ele era um romano. E ele, já alguma coisa ali no íntimo dele, no inconsciente dele, talvez o alertou. E no final, quando as tropas do Tito já estavam chegando, o André de Gioras foi quase que contou a ele, porém não teve tempo. Ele foi abatido, mas não morto. E agora então, quando eles estavam ali desfilando o triunfo deles em cima dos judeus, e eles iam matar aqueles que foram capturados e jogar ali no rio Tibre, então o senador pediu para ter uma conversa com o André de Gioras, aonde o André confessou tudo, confessou que foi ele que o Ítalo era realmente o Marcos, que ele tinha raptado quando ainda era um neném, com a ajuda da Semele, que foi a coadjuvante então desse crime, do rapto do filho do senador. Ele contou que teve que matar a Semele, então a gente lembra disso, mas no final a ficha caiu para ele. Ele disse que ele se arrependeu e pediu que o senador o perdoasse. E o senador então titubeou um pouco, pensou um pouco, porém perdoou. E aí, voltando para casa, ele se abraçou ali com a cruz, aquela cruz pequena que o tio da Ana, o Simeão, ele entregou a Lívia, e que ela fazia as orações dela a Jesus Cristo ajoelhada sempre. Ele ficou com essa relíquia e foi assim que concluiu o 8º capítulo. Com ele, então, abraçado em meditações profundas e dolorosas, pôde então compreender que Lívia vivera para Deus e ele para César, recebendo ambos compensações diversas na estrada do destino. E enquanto o jugo de Jesus fora suave e leve para a mulher dele, para Lívia, o altivo coração dele estava preso ao terrível jugo do mundo, sepultado nas dores irremediáveis, sem claridade e sem esperanças. Ou seja, a ficha caindo para ele, então, que depende de qual é o Deus que a gente está servindo, e aí o nosso jugo vai ser leve, vai ser muito pesado. Então o senador, as fichas começando a cair para ele, e a gente vai ver então como é que fica aqui o 10º capítulo, que são lembranças amargas. Lembrando sempre que essa é uma obra, não é uma obra de ficção, é uma obra que conta a vida do Emmanuel, enquanto senador Públio Lentulus, e o objetivo não é diversão, não é passatempo, não é um romance para a gente ficar passando tempo. É assim, ele disse, para nos servir de roteiro, para que a gente possa entender que
para essa nossa travessia aqui, a gente tem livre-arbítrio para escolher andar mais para o lado da luz ou mais para o lado da sombra, porque há essa dualidade nessa nossa realidade tridimensional e também relativa. Porém, há o absolutismo das leis que regem, inclusive a lei da causa e efeito. O senador, ele acaba de provar disso, porque ele que há um tempo, antes de ser o senador, ele se viu ali na época do Catilina como o próprio, um antepassado dele, que também era senador, e onde ele mandava aprisionar e mandava matar, mandando cegar mesmo, ficando para ver. Então, é aquela coisa, o sofrimento nessa vida é prova ou é expiação. E a gente nessa vida aprende pela dor ou pelo amor. Então vamos continuar aqui com o 10º capítulo, Lembranças Amargas, a primeira parte então. E eu peço que Jesus Cristo possa me abençoar, possa ajudar que a leitura seja fluida e que os comentários sejam pertinentes. Se não for, que eu não faça. E se for possível, que Chico Xavier e Emmanuel possam me inspirar. Inspirar vocês todos que estejam assistindo para que a mensagem possa trazer alguma diferença, possa fazer alguma diferença na vida de todo mundo que vir esse vídeo, tá bom? Então vamos continuar aqui, 10º capítulo, Lembranças Amargas. Logo após os penosos acontecimentos de 70 e de conformidade com os desejos de Flávia, o senador passou a residir na vivenda confortável que ele possuía em Pompeia, longe dos bulícios da capital. Ou seja, a capital Roma, onde ele morava desde antes de ir para a Palestina e depois que voltou da Palestina continuou morando em Roma. Agora, então, depois de tudo isso, ele cego, a Flávia também cega, então ele foi residir na vivenda dela em Pompeia. Ali poderia entregar-se melhor às suas meditações. Para lá transportara então o velho político todo o seu volumoso arquivo, bem como as lembranças mais carinhosas e mais importantes da vida dele. 2 libertos gregos extremamente cultos foram contratados para os trabalhos de escrita e leitura, e assim é que, no seu retiro, se mantinha ao corrente de todas as novidades políticas e literárias de Roma. Aqui então a gente vendo como era difícil ali a vida então de uma pessoa que perdia a visão, que se ele não tivesse, porque ainda não havia o braille, ainda não tinha sido inventado, não é? Não havia também a internet, não havia os audiolivros, não havia pessoas lendo no YouTube. Então ficava mais difícil, então para isso eles tiveram que contratar 2 libertos gregos para que ele pudesse então continuar sendo informado, continuar entendendo o que é que estava passando, o que é que estava se passando ali ele como um senador que era um político que era tão bem formado, ele não poderia então estar se furtando de estar sabendo das notícias. Nesses tempos recuados, quando o homem se encontrava ainda longe dos benefícios preciosos da invenção de Gutenberg, os manuscritos romanos eram raros e sumamente disputados pelas elites intelectuais da época. Uma casa editora dispunha quase sempre de uma centena de escravos calígrafos inteligentes que confeccionavam mais ou menos 1000 livros por ano. Gente, olha como a gente fica às vezes reclamando, né, de estar vivendo agora, de meu Deus, quanta facilidade a gente tem, não é? Olha só, ali naquele tempo, porque eu acredito ainda, não sei, não acredito, era tudo escrito ainda em pergaminho, então eles conseguiam fazer então com os escravos calígrafos, uma centena deles, mais ou menos 1000 livros por ano, e então era só, não era para plebe, era só para quê? Para os nobres mesmo, né? E aí, graças à invenção do Gutenberg, com a prensa ali que deu vida para estar se fazendo livros em larga escala, estamos aqui nessa era que os livros aqui não faltam, só falta a gente ter vontade para ler e determinação, então, para estar aprendendo através dos livros.
Públio, além disso, possuía em Roma sinceras e numerosas amizades ao serviço dele, recebendo em Pompeia todos os ecos dos acontecimentos da cidade que lhe absorvera as melhores energias da vida. Além disso, ele tinha os amigos, que traziam também as informações para ele. Amiudadamente, recebia também notícias de Plínio Severus, por intermédio de amigos desvelados, confortando-se com as informações sobre a conduta dele, agora digna, porquanto, pelos méritos conquistados nas Gálias, fora transferido depois de 73 para Roma, onde, pela correção do proceder, embora tardiamente, conquistara a posição respeitável e brilhante, prosseguindo nas tradições da probidade paterna nos cargos administrativos do Império. Então, ele falando de que recebe notícias também do Plínio Severus. Plínio Severus, que é o filho, então, do Flamínio e da Calpurnia, que teve o irmão assassinado pelo Sálvio, e que tinha, então, ele se afastou ali por 5 anos, ele se afastou de Roma, por quê? Porque ele foi levar a amante dele para passear, ela queria dar uma volta ali, conhecer. Ele, então, chegando lá com ela, abandonando a mulher ali daquele jeito, quando o irmão dele morreu, ele, então, chegando lá com ela, foi também traído por ela. Pensou em matá-la, a Aurélia, porém mudou de ideia, porém ela continuou traindo e o próximo, aquele com quem ela traiu, Plínio, a matou. Foi assim o final dela e o Plínio ficou muito envergonhado, a ficha caiu para ele nesse momento. Às vezes precisa acontecer alguma coisa assim, a gente chegar ali no fundo do buraco, aí a ficha cai, aí não tem mais como descer, a gente só pode subir. E aí ele, que já tinha gasto toda a fortuna também, estava na pobreza, ele ficou ali nas Gálias por algum tempo, sem ter mesmo coragem de se comunicar com o Flamínio, não, com o Públio, pois ele talvez estivesse envergonhado. E agora, então, depois de algum tempo, ele foi transferido. Desde 73, ele voltou para Roma, onde, pela correção do proceder, embora tardiamente, o Emmanuel traz isso aqui de forma a mostrar que ele demorou um pouco também. Ele, então, conquistou a posição respeitável e brilhante. Plínio, todavia, não mais voltara a procurar a esposa, nem aquele que o destino o compelia a considerar como um pai dedicado e carinhoso, embora não ignorasse o supremo infortúnio dos seus familiares. Ou seja, eu acredito, apesar de ele ter se restabelecido, dele ter conseguido, então, a posição respeitável e brilhante nos cargos administrativos do Império, diante da família ele ainda não tinha coragem, acredito, para estar se apresentando, porque talvez ele ainda se sentisse envergonhado por isso. No íntimo, o antigo oficial romano não desdenhava a ideia de regressar ao seio dos entes queridos. Contudo, desejava fazê-lo em condições de dissipar todas as dúvidas quanto no considerável esforço próprio de sua regeneração. Galgando postos de confiança na administração dos Flavianos, a gente já viu que aqui o que foi a dinastia Flaviana, que começou ali exatamente com o imperador Vespasiano, está nos vídeos anteriores. Então, ele, galgando postos de confiança na administração dos Flavianos, queria uma posição de maiores vantagens morais, de maneira a levar aos seus íntimos a certeza da sua reabilitação espiritual. Corria o ano de 78, na placidez das paisagens formosas da Campânia. Enquanto Tibur representava uma estação de cura e descanso regenerador para os romanos mais ricos, Pompeia era bem a cidade dos romanos mais sadios e mais felizes. Em suas vias públicas, encontravam-se a cada passo os mármores soberbos e o bom gosto das mais belas construções da capital aristocrática do Império. Em seus templos suntuosos aglomeravam-se assembleias brilhantes de patrícios educados e cultos, que se instalavam na linda cidade, povoada de cantores e poetas, ao pé do Vesúvio e iluminada por um céu de maravilhas, cheio de ridente sol ou bordado de estrelas cintilantes. E Emmanuel sempre trazendo essa forma tão poética, tão bonita de descrever quando ele vai falar da paisagem.
Publio Lentulus, agora, sobremaneira, apreciava a palavra simples e convincente de Ana, que envelhecera ao lado de Flávia, qual bela figura de marfim antigo. Era de lhe ver o interesse, a comoção, a alegria ao ouvi-la sobre a excelência dos princípios cristãos, quando se entretinham em recordações da Judéia distante. Nessas amáveis palestras entre os três, logo após o jantar, discutia-se a figura do Cristo e as sublimadas ilações da doutrina do Mestre, conseguindo o senador, pela força das circunstâncias, meditar melhor os grandiosos postulados do Evangelho, ainda fragmentário e quase desconhecido, para ligar os princípios generosos e santos do cristianismo à personalidade do seu divino fundador. Longas horas ficavam ali no terraço amplo, sob a luz branda das estrelas e usufruindo a carícia das brisas da noite, que eram como que bafejos de inspirações celestes, aquelas três criaturas em cujas frontes se vincavam as experiências dos anos. Por vezes, Flávia fazia um pouco de música que lhe saía da harpa como vibrante gemido de dor e de saudade, alcançando o coração paterno mergulhado no abismo das reminiscências dolorosas. É que a música dos cegos é sempre mais espiritualizada e mais pura, porque na sua arte fala a alma profundamente, sem as emoções dispersas dos sentidos materiais. Então aqui, Emmanuel lembrando que Flávia, assim como o pai dela, também está cega. Ela ficou cega por causa daquela... porque ela foi envenenada quimicamente mesmo, não só envenenada de uma forma, como eu disse nos vídeos anteriores, quando o Sálvio, ele envenenava de uma forma energética, mas aqui a Flávia ela foi envenenada mesmo, devagarinho, por uma pessoa que foi plantada, uma criada que foi plantada ali na casa dela, por quem? Pela Aurélia, porque a Aurélia queria ser a oficial do Plínio e não apenas amante. Então ela ficou cega, além de ter todos os problemas de pele, ela também ficou cega e o senador também está cego. E agora ela faz música e o Emmanuel dizendo que então é porque sempre a música dos cegos é mais espiritualizada e mais pura, porque eles não têm então as emoções dispersas pela visão do exterior. Uma noite, obedecendo ao hábito de muitos anos, vamos encontrar aquelas três criaturas no espaçoso terraço da vila de Pompeia, em doces rememorações. Havia mais de 7 anos que quase todas as palestras versavam ali sobre a personalidade do Messias e a excelsa pureza da doutrina dele, observada antes de tudo a precisa discrição, porquanto os adeptos do cristianismo continuavam perseguidos, embora com menos crueldade. Ou seja, eles ficavam ali palestrando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, porém eles não podiam estar abrindo as portas, eu acredito, chamar mais gente, fazer ali um espaço público, alguma coisa que apesar de ainda estar, eles ainda eram perseguidos, apesar de que agora com menos crueldade, porém ainda era proibido se está difundindo a doutrina de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Em todo caso, invariavelmente, a conversação era de enfermos e de velhos, sem provocar o interesse dos amigos mais moços e mais felizes. Depois de algumas lembranças e comentários de Ana a respeito da angustiosa tarde do Calvário, exclamava o velho senador em tom convencido: de mim para comigo, tenho a certeza de que Jesus ficará para sempre no mundo, como o mais elevado símbolo de consolação e fortaleza moral para todos os sofredores e para todos os tristes. Olha, gente, que força, que peso tem nessa fala do senador. Por quê? Porque ele é melhor, porque ele é senador? Não, porque olha como foi, ele teve a oportunidade nessa mesma vida, há 30 e alguns anos, de se encontrar com o próprio Jesus Cristo, que disse a ele: você está tendo o seu minuto, a sua hora, é agora. Você faz como Paulo de Tarso,
no livro Paulo e Estevão, eu fiz também uma série, eu deixo aqui para você ver, foi mais ou menos a mesma coisa. Paulo de Tarso, então ali animado pelo fanatismo religioso, ele também era totalmente fechado, totalmente voltado porque olha, para o que ele acreditava que era o certo, e a doutrina de Jesus Cristo, o evangelho do mestre, com certeza não era. Ele perseguia, matava, mandava apedrejar mesmo. Porém, assim que o mestre veio ter com ele caiu do jumento de joelhos e já imediatamente perguntou: o que queres de mim? Perdeu a visão externa, ganhou a visão interna, e o mesmo não aconteceu com o senador. Então é por isso que é tão forte aqui a palavra do senador, assim como foi depois a de Paulo de Tarso, depois que ele foi então distribuindo, como que fala, plantando então a doutrina e colhendo o que ele tinha plantado. O senador aqui então dizer que depois, com certeza, Jesus Cristo ficará para sempre no mundo como o mais elevado símbolo de consolação e fortaleza moral para todos os sofredores e para todos os tristes, é realmente para que a gente entenda que é assim. Ele não quis entender, e ele agora, finalmente, depois de muita dor, muito sofrimento, a ficha caiu para ele. Tem que cair, cai para todo mundo, porque é isso. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É através dele que a gente volta para o Pai, é através dele que a gente volta para casa. E a nossa caminhada aqui é de volta para casa. Não adianta, a gente pode sair, pode pegar atalho, mas isso só nos atrasa, porque todo mundo vai chegar, todo mundo tem que chegar, ninguém vai ficar pelo caminho. Então, é por isso que é tão forte aqui que o senador tenha chegado nesse ponto, para quem ainda não acredita. Desde os primeiros dias ele continua então, desde os primeiros dias da minha cegueira material, procuro intimamente compreender-lhe na grandeza e não consigo apreender toda a extensão da excelsitude e dos ensinos dele. Lembro-me como se fosse ontem do crepúsculo formoso em que o vi pela primeira vez ao longo das margens do Tiberíades. E aqui a gente pode dizer que talvez se arrependimento matasse, não é? Pensou ele ver: meu Deus, se eu tivesse a expansão de consciência que eu tenho hoje, eu não teria passado por tudo isso que eu passei, não é? Mas é assim, o importante é que a ficha caia, não é? Eu também, murmurou Ana. Não consigo olvidar aquelas tardes deliciosas e claras em que todos os servos e sofredores de Cafarnaum nos reuníamos à margem do grande lago, esperando o suave enlevo das palavras dele. E como se estivesse contemplando o desfile de suas recordações mais queridas com os olhos da imaginação, a velha serva continuava. O mestre apreciava a companhia de Simão e dos filhos de Zebedeu, e quase sempre era em uma das barcas deles que ele vinha, solícito, atender às nossas rogativas. Então, os filhos de Zebedeu eram João e Tiago. A gente vê tudo bem explicado ali no livro Boa Nova, como é que ele recrutou então todos eles. E no livro Boa Nova eu fiz também é ditado por Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Eu deixo a playlist aqui se você quiser ver também. É incrível, é muito bom. E então ele vinha, ela lembra então que ele vinha sempre com Simão ou com João e Tiago, os filhos de Zebedeu. O que mais me assombrava, dizia Publio Lentulus impressionado, é que Jesus não era, que se soubesse, um doutor da lei ou sacerdote formado pelas escolas humanas. A palavra dele, entretanto, estava como que ungida de uma graça divina. O olhar sereno e indefinível penetrava o fundo da alma e o sorriso generoso tinha a complacência de quem, possuindo toda a verdade, sabia compreender e perdoar os erros humanos. Os ensinos dele, diariamente meditados por mim nestes últimos anos, são revolucionários e novos, pois arrasam todos os preconceitos de raça e de família, unindo as almas num grande amplexo espiritual de fraternidade e tolerância.
Olha, então que o senador demorou, mas captou inteirinha a mensagem. Então o que ele diz? Ele diz que o que impressiona é que Jesus não era, que ele soubesse, um doutor da lei. Para a gente ver, Paulo de Tarso, lá no livro que eu já citei, ele era um doutor da lei. E ele estava metendo os pés pelas mãos porque ele era um doutor de uma lei que não era a lei divina, que era a lei do olho por olho, dente por dente, a lei da não fraternidade. E aqui, então, ele dizendo que ele não era o doutor da lei ou sacerdote formado pelas escolas humanas. É que a gente vê também isso muito claro no livro Boa Nova, quando passa a infância de Jesus Cristo, onde ele ocupava um corpo de criança, porém não era infantil, não era criança, ele já dava lição para os doutores ali no templo. E a gente vê quando há um encontro entre Maria e Isabel e elas estão observando o João Batista e Jesus Cristo brincando e os comentários que elas fazem sobre isso, onde a gente entende realmente que Jesus Cristo veio a esse mundo, mas não era desse mundo, ele estava totalmente, ele se reencarnou como humano e dessa forma que teria que vir, passar pela fase infantil, mas sem ser infantil, passar pela fase criança sem ser infantil, porque ele não precisava passar pelas escolas humanas, porque ele veio exatamente para nos mostrar como é que faz. Ou seja, ele já é um doutor da lei divina, ele não é doutor de nenhuma lei aprendida aqui nas nossas paragens. E aí ele diz que a palavra dele estava como que ungida por uma graça divina, evidente, ele estava ungido pela centelha divina, ele estava representando Cristo, ele era a própria consciência crística encarnada. E o olhar sereno e indefinível penetrava o fundo da alma, e o sorriso generoso tinha a complacência de quem, possuindo toda a verdade, sabia compreender e perdoar os erros humanos. E olha aqui, ele diz ali, aqui nesse livro e nas páginas anteriores, ele disse que veio do berço ao Calvário nos mostrar o caminho, como é que faz o caminho. E aqui o que o senador está delineando aqui, que ele tinha um sorriso generoso e ele possuía toda a verdade. E a gente que está aqui onde a verdade absoluta não existe, porque aqui tudo é relativo, então a verdade absoluta não existe, além, na minha opinião, dessa verdade que Jesus Cristo veio trazer, porque ele sim, ele possui a verdade absoluta. E o que ele disse é verdade absoluta. O amor incondicional é o parâmetro para a gente estar fazendo essa travessia da melhor forma possível para nós mesmos. Então, quanto mais a gente sentir e vibrar amor incondicional para tudo e todos, como a professora Lucilena diz, a gente sabe se a gente está evoluindo quando a gente olha para alguém ou para alguma coisa e pensa: como eu posso servir a isso ou a essa pessoa? E não o contrário, como essa pessoa e isso pode me servir. Então, é por isso que ele conseguia, então, apesar de, exatamente por toda essa sabedoria, possuir toda a verdade, que ele sabia compreender e perdoar os erros humanos, porque ele mesmo disse: tudo que eu fiz vocês podem fazer, porque ele sabe que a caminhada é a mesma que ele já fez, é a caminhada de todos que vão saindo do Pai e voltando para ele, e é essa evolução humana, então. E aí ele continua: os ensinos dele, diariamente meditados por mim nestes últimos anos, são revolucionários e novos, pois arrasam todos os preceitos de raça e de família, unindo as almas num grande amplexo espiritual de fraternidade e tolerância. Exatamente o contrário do que ele acreditava, porque quando a gente tem fraternidade e tolerância, a gente não escraviza, a gente não manda matar, a gente não manda cegar. A filosofia humana jamais nos disse que os aflitos e pacíficos são bem-aventurados no céu. Entretanto, com as lições renovadoras do Cristo, modificamos o conceito de virtude, que para o Deus soberano e misericordioso das alturas não está no homem mais rico e poderoso do mundo, mas no mais justo e mais puro, embora humilde e pobre.
Ou seja, não é a quantidade de zeros que a pessoa tem na conta que vai determinar se ele vai ser bem-aventurado no céu, ou se ele vai ser bem-aventurado depois dessa passagem ou não. E sim aquele que vai com o coração puro e justeza de consciência, por mais humilde e pobre que seja. Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa ter muitos zeros à esquerda ou à direita, né, na conta bancária, que por isso ela não vai poder também ter exatamente o que define é a moral, não é? Sua palavra compassiva e carinhosa espalhou ensinamentos que somente hoje eu posso compreender na sombra espessa e triste dos meus sofrimentos. E aqui então o senador, voltando ali no passado e vendo qual foi o grande presente que ele recebeu, de ter podido estar ali em torpor, em sonho, porque ele se achou muito para ir encontrar com Jesus Cristo em carne e osso ali nas margens de Tiberíades, como todas as pessoas iam. Ele ficou ali mais afastado e o mestre veio a ter com ele em espécie de torpor, nós vimos no momento do encontro. E aí então agora só que está caindo as fichas desse encontro grandioso que ele teve com Jesus Cristo, quando ele escolheu então tá esperando um pouquinho mais. Ele disse: você tem agora o seu grande momento de estar entendendo e estar revertendo, como Paulo de Tarso, ou você tem toda a eternidade pela frente. E aí ele escolheu continuar um pouco mais, e aí ele plantou todo mais plantou e regou bem ali, cuidou bem de todo o sofrimento que ele iria estar vivendo até agora, até esse momento que a gente já viu, não é? Mas eu fico por aqui nessa primeira parte do 8º capítulo, em que então a gente está vendo como é que continua aqui nas lembranças amargas do senador Públio Lentulus, agora então que finalmente a ficha cai para ele. E então eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, que Emmanuel traz como um roteiro para a gente, para que nós possamos ser sábios. A gente não precisa fazer como senador, a gente pode aprender com as mensagens, com as lições, com os insights que estão sendo passados nesse livro, né? A gente pode querer, né? Ou se não, não, porque a gente tem um livre-arbítrio, tá bom? Eu espero que você esteja gostando. Se estiver gostando, se você gostar da forma como eu leio, dos meus comentários também, se você quiser passar para alguém, compartilhar esse vídeo, eu vou ficar muito agradecida. Se você quiser ver outros lá no meu canal, se inscrever lá também. E espero te ver para o próximo, então, para dar continuidade a esse 8º capítulo, tá bom? Obrigada, então, até lá, tchau!